Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel aqui da Arteira e eu te ajudo a dominar as técnicas de pintura e ser reconhecida por pintar peças únicas, exclusivas e lindas. Eu estava ausente essa semana passada, nós não tivemos live porque eu estava viajando, eu fui na formatura da minha filhada, então foi uma semana de pausa, mas agora voltamos com toda a energia, com todo o gás, e hoje nós vamos fazer uma peça linda. Se você tem um bule antigo assim em casa, eu adoro reaproveitar as peças, e depois depois eu vou pintar e depois a gente vai montar um arranjo aqui dentro. Então esse bule tava bem feio, né, Leti? Tu não chegou a ver? Não cheguei a ver. Não. Daí nós passamos o primer. Ele é um bulezinho daqueles de metal. Tava todo enferrujado. Tava meio amassadinho. A gente empurrou ele de volta aqui. E mesmo que fique um amassadinho, não tem problema, porque fica bonito também. Então, depois de passar 2 mãos de primer, que é o produto que a gente usa nos metais e nos plásticos, quando a gente quer pintar, usando a tinta PVA depois. Então, agora nós vamos direto à técnica. Então, passamos o primer 2 mãos e depois passamos o palha. Boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite, mãe. A nossa assistente Loli hoje não está. Vou tentar ler os dois. Então, a aqui. Leti vai tentar ler os dois ali, porque ela tá, ó, mostra, ó. A Leti tá impossibilitada um pouquinho, ela tem que ficar ali no cantinho com todo o cuidado com a mão dela. Boa noite. Então, assim, eu escolhi... Pode baixar. Eu escolhi esse papelzinho aqui. Esse... Onde é que papel é esse? Nós compramos numa feira umas folhas impressas com gravuras e tava guardado... Tipo um papel de scrap, né? Ele é mais grosso que o papel de decoupagem. Ele é mais brilhoso, assim, parece, né? E daí nós vamos fazer com as lavandas, porque eu tenho umas lavandas lindas ali e depois a gente pode montar o arranjo bem bacana. Mas o que eu vou mostrar, que é interessante para vocês, são as técnicas que nós vamos usar aqui. Então, nós vamos fazer um batidinho aqui para tirar essa impressão desse branco liso, porque a gravura, como eu sempre falo, ela sempre nos dá as diretrizes da pintura. Então, essa gravura aqui é rústica, meio envelhecidinha, então eu vou usar ela em cima de um fundo também com um efeito mais envelhecido. Então, nós vamos usar a estopinha, essa estopinha aqui, ó, para polimento. Aquelas automotivas, né? Comprar no mercado. Ou os maridos, às vezes, têm guardado em casa. Ó, porque ela é esfiapadinha, assim, e dá um efeito bem bacana. Se você tiver, também pode usar a esponja marinha, também fica bonito, mas fica um efeito mais forte. Eu gosto bastante desse aqui, porque fica um efeito mais delicado. Como eu não quero que contraste tanto, eu só quero dar um fundo, eu vou fazer com a estopinha. E ela é mais fácil de achar no mercado, né? Do que a esponja marinha. A esponja nós nunca mais achei. Então eu vou aqui nos detalhes do cabo e do bico, nós usamos o Raw Ambert, que é um marrom escuro. Vai ter muitas etapas ainda. Então, às vezes as alunas começam a peça e não gostam muito. É porque tem uma fase da peça, quando a gente tá pintando, que ela não fica bonita. Porque não tem sombra, não tem o acabamento todo. Então, é importante a gente ter persistência para terminar a peça. Esperar para ver como é que vai ficar o resultado. Então, se tiver persistência, paciência, o resultado bonito sempre vem. Boa noite, Sônia. Então, tu botou Spice e vai misturar um pouquinho de areia? Como o Spice, que é esse bege aqui, ele é uma cor bem... não é uma cor forte, mas perto do palha ele é. Então, às vezes, a gente pode dar uma suavizada nas cores ou acrescentar uma cor mais forte. Eu trabalho assim, tentando deixar as coisas
cores harmônicas. Então eu vou misturar um pouquinho do Spice com areia, que só vai dar uma suavizada no tom do Spice, que é Lá não tá aparecendo. que é um bege forte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele era um pouquinho mais escurinho, com o palha ele vai ficar um pouquinho mais suave. Boa noite, Josiane. Boa noite. Vão falando aí se é a primeira vez que vocês estão nos acompanhando ou se vocês já nos conhecem. Que nós estamos sempre aqui pensando em fazer as coisas bonitas para vocês, para nossas colegas artesãs. E quem não é ainda pode virar a qualquer momento. Ó, eu vou molhar um pouquinho essa tinta, justamente para dar aquela suavizada. A nossa tinta é mais fluida, um pouquinho mais diluída que as tintas que a gente encontra no mercado, mas também as tintas que vocês usam também pode dar uma diluidinha, que não fica tão forte o efeito. Isso tudo a gente vai pegando a prática com o treino. Aqui eu vou baixar um pouquinho também. Isso. Tá, então a estopinha tá aqui, tem uma aguinha ali. Uhum. Eu vou molhar ela na água. Pra ela não absorver toda a tinta logo de cara. Ó, eu vou dar uma torcidinha aqui. Aqui eu tenho um paninho. Ó, só vou tirar o excesso de água, só pra não ficar escorrendo. Ó, agora eu vou abrir um pouquinho, para os fiapinhos ficarem mais soltinhos. Coloca aqui na tinta. Isso aqui a gente pode fazer fundo de caixinhas, peça de gesso. É bem útil essa estopinha, a gente pode fazer várias coisas com ela. Ó, e agora a gente vai dando batidinhas. Aqui também, essa técnica também pode fazer em baldes, né, de alumínio, aqueles. Ah, tem os tarrinhos de leite. Os tarrinhos de leite aqui na nossa região tem muitos, a gente faz às vezes algumas restaurações e ficam lindas. Nada se põe fora, tudo a gente reutiliza. Eu me lembro que a minha avó tinha um desses. Pena, né, que a gente não guarda. Eu usava ele até pouco tempo. Só que daí ele caiu, já ficou tortinho. Daí começou a ficar fora de uso e daí hoje eu olhei ele. Eu tenho uma chaleira, mas é pesada pra pintar. Fica bonita, né? Era da avó do Renato. Bem nos cantinhos. Então eu fiz em toda a superfície, inclusive aqui nessa parte que tem uma marquinha onde nós vamos fazer um trabalho. Certo? Boa noite, Tássia. Tássia? Sim. Oi, Tássia. Já estou de volta, amiga. Boa Pode noite, vir na aula mas essa semana se quiser. É, pode vir já amanhã. Terezinha também, achei que viria hoje. A Tere, eu achei também que ela ia vir hoje. É, porque ela aguentou esse segundo dia de aula, segunda que estava na estrada ainda. Achei que ela viria hoje. Então, fiz um fundinho e, mais uma vez, vamos observar o papel. A Tássia não veio para Passo Fundo hoje, Tássia. Claudinha me disse que ela vinha, agora que eu lembrei. Estão vendo que aqui tem um xadrezinho, como se fosse uma toalhinha com xadrez. Então, eu vou reproduzir esse xadrezinho. É metal ou madeira, a Ana perguntou. É um bule de metal antigo, tava todo feio, meio amassadinho até, eu empurrei, a Loli empurrou aqui, conseguiu deixar ele bem lisinho. Então é um bule, olha, todo enferrujado que ele estava. Nós não nos preocupamos em pintar até embaixo, porque nós vamos fazer um arranjo aqui depois. Fica lindo numa mesinha na cozinha, né, fazer um centro Uma graça. de botar num cantinho, assim, fica uma graça. Então, às vezes, o que tá ali parado,
pode se transformar numa linda peça. Então, como eu falei, aqui temos um tom de azul nessa toalhinha. Então, eu vou fazer um trabalho com azul turquesa nessa borda aqui que é em relevo, tá? Então, para fazer o detalhezinho, eu vou usar um pincel chatinho, esse aqui é da Keramic. Eu uso ele para fazer os xadrez, listrados e demais. Tudo que precisa ter precisão, eu gosto de usar esse pincel, porque ele tem as cerdas bem macias. Esse aqui tá novinho, né, claro. E ele facilita o trabalho. Já esse, se fosse usar esse pincel assim do cabo vermelho, nunca fica 100% o xadrez lisinho e uniforme. Então, vou colocar aqui só um pinguinho de azul. Tá, você disse que não tava. É que eu tive a impressão que a Claudinha falou que tu viria hoje, eu passo fundo. Eu vou molhar bem o meu pincel. Pode ser. Molha o pincel. Tira o excesso ali no papel toalha. E sempre os xadrez e esse tipo de detalhe eu gosto de fazer também diluído para não ficar forte e aquela coisa. Tu vai fazer o xadrez ou o quadriculado? Eu vou fazer o quadriculado. Esse aqui eu nunca fiz aqui com vocês. Então, esse aqui foi uma das primeiras coisas que eu comecei, quando eu comecei a fazer os xadrez que eu aprendi. Então, é fácil e é bom a gente, quando a gente está começando a fazer xadrez, esse tipo de coisa, é bacana a gente tentar começar com esse, porque ele é curtinho. Então, a gente vai desenvolvendo a pressão do pincel, a quantidade de tinta, a quantidade de água, essas coisas. Vou fazer até a metade e vou deixar o espaço de um pincel. Como eu sempre falo, trabalhos feitos à mão livre não ficam retos 100%. A gente procura sempre fazer o melhor possível, mas não tem problema. Só se fosse um stencil. Mas daí não fica tão bonito quanto esse feito à mão. Eu acho mais bonito. Tu lembra um bule lindo que a gente fazia pintado no MDF? Todo colorido? Uhum. Eu fiz. Eu fiz também. Vamos fazer de novo. Lindo. Lindo, lindo. Ali é bom porque dá pra aprender um monte de técnica, né? Uhum. Ele tem de tudo um pouco. Ó, vai fazendo. Capaz de ter ainda um aí perdido. Esses quadradinhos também a gente pode fazer por fora dos buraquinhos das casinhas de passarinho, né? A gente fazia bastante também. Esse porongo? No porongo, é. Firma e puxa. Fazer toda a volta, porque eu quero que vocês vejam como fica lindo depois de pronto e com a sombra. Deixa a distância de um pincel. A olho, né? Mais ou menos. Sim. Não precisa ficar medindo e... Esse bule era da tua avó? Eu acho. Agora é da loja. Ou era da avó do Fernando. Mas eu usava porque eu gosto... De alguma avó, Eu gosto de café passado. Tá, agora eu vou emendar aqui e vou puxar. Olha que fácil. Ficou bem igual a tua linha mesmo. Então, quando eu digo que os papéis sempre nos dão ideias, prestem atenção. Porque as cores e tudo, né? As Não cores, só as o ideias do que estilo. fazer, mas as cores. Porque não ia combinar aqui, ó, né? Que nem o papel. Usar um vermelho, nada a ver, né? Porque ali já tem os tons frios, né? Azul, Eu lilás. vou sempre seguir que não tem erro, né? Então, fica bem certinho, ó, o tamanho.
Então, a importância também da tinta estar um pouquinho diluída é para ter esse... Viu como desliza fácil? Então, fica bem fácil mesmo. Pronto, essa borda está pronta. Viram que rapidinho? Não, ficou bem igual Mostra ali. a toalhinha do papel embaixo. Remete. Uma coisa vai ligando a outra. Então não fica aquelas pinturas às vezes que a gente não entende o porquê daquela cor. Perdido, né? Ou o porquê daquele tipo de detalhe. Boa noite. Eu não enxergo e a Leite não pode mexer a mão. Que ela casou bem, né? Poderia ser até um listadinho, né? Mas um poá já ia destoar um pouco da figura, né? Não que não desse. E esse tipo de quadradinhos, depois dá pra fazer... se quiser fazer uma bolinha em cada parte branca ou na parte azul, isso tudo dá pra incrementar. E dá pra fazer bem suave, em cima pintar flores, fica lindo também. Outra hora a gente vai fazer. Então agora eu sequei e agora nós vamos fazer a sombra. Eu vou fazer aqui, vou fazer pra baixo e vou fazer pra cima. Isso. Então agora eu vou pegar de novo a corzinha bege, o Spice, que aqui tá muito aguada. E a gente usa tinta purinha pra fazer a sombra, porque a gente já vai entrar com o pincel molhadinho. Então ela tem que estar um pouquinho mais firme. Ali onde eu misturei a água, baixa um pouquinho ali do Face, consegue? Isso. Não sei se ele para. Então, a sombra funciona da mesma maneira em qualquer um dos materiais, no MDF, na lata, no vidro, é sempre a mesma coisa. Então, tira o excesso e eu vou fazer a sombra. Daria pra fazer a sombra em azul? Daria, mas eu acho que ia ficar muito cheguei, assim. Pra esse efeito mais rústico que a gente quer colocar aqui. Isso aqui pra uma fazenda, né? Um cantinho do café. Cantinho do café. Assim que quando eu vou fazer uma peça, eu sempre procuro imaginar onde ficaria bonito, legal. Então a sombra aqui está para baixo. Ó. E o próprio quadradinho já nos dá o ponto onde vai. Tira o excesso de água, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Ó, firma a mão, sempre apoia a mão, que fica mais fácil. E vai. Pode ir puxando. Tem pessoas que têm medo de fazer a sombra e que não pode voltar, que não pode passar por cima. É só você fazer na hora. Se depois que já estiver secando eu for retocar, ela marca. Mas assim, na hora, não tem problema. Já vai ficando com uma carinha diferente. Agora eu vou fazer a sombra aqui embaixo também. Rapidinho. Tira o excesso de água, põe a pontinha no pincel, espalha, espalha e encosta. Ó. Sempre dá um acabamento mais bonito a sombra. Tem pessoas que não fazem, mas a gente faz até no gesso. Ah, mas agora a maioria faz, né? O pessoal já vê a diferença, é gritante. É. E não demora tanto tempo porque... Olha que rapidinho. Não, e muda completamente a peça. Posso recarregar o pincel sem fazer todo o processo, quando a gente sente que o pincel ainda tem água. Tá?
Já fiz ali embaixo. Olha como já parece uma coisa antiguinha. Agora eu vou seguir e vou fazer... Aqui. Faltou um pedacinho. A Leti sempre enxerga. Agora tu vai fazer a outra? Agora eu vou fazer a sombra aqui na parte de cima. A outra eu fiz do xadrez para baixo. Agora eu vou fazer do xadrez para cima. Porque depois, se eu quiser fazer um costuradinho ali, alguma coisa assim, a sombra feita para os dois lados, ele dá aquela unida. Fica mais ligada a pintura, que senão vai parecer que a parte de baixo é uma coisa e aqui é outra. Então, cuidando para não passar por cima da de baixo. Aqueles baldes de construção, né? Nós já fizemos, né, Leti? Aham. Foi feito até um... Como é que é o nome do... Ferrugem? Do ferrugem. Tira o excesso de água, põe a pontinha. Fica lindo os baldão, né? Espalha, espalha. E é bem barato, né? Era, né? Não sei agora como que tá, mas era. Me lembro que ficou bem barato. Fez um arranjo em cima, ficou lindo. Uma casinha foi pintada no espeto. É. E daí a gente fez um arranjo com flores, né? Laranja. Ai, ficou lindo Era mesmo. laranja. Acho que a Vânia até que comprou, né? Eu acho. Ó, então, olhem a diferença que fica sombreado e sem sombra. Já muda tudo. Então, agora eu vou secar. Como o alumínio, ele fica quentinho, né? Seca super rápido. Então, agora eu vou fazer a sombra aqui, vou deixar essa bordinha aqui de fora e vou fazer embaixo dessa bordinha ali. Essa bordinha até dá pra pintar, né? É, depois a gente pode até pintar. Pode até ser um azul. Pode ser. Espera que eu viro aqui. A Leti tá lesionada, só por isso. Encosta. Agora... É, até o azul vai ficar legal. Olha. Esse arzinho de rústico, né? Fica tão bonito. Encosta. Ficou lindo já. Ali é dificilzinho um pouquinho por causa da alça, mas a gente dá um jeitinho. Ó, a sombra parece que eu faço rapidinho, mas é que eu já peguei o ponto de tinta e de água. Isso que é o ponto mais importante da sombra. Tira o excesso de água, não é tirar toda a água. Encosta a ponta do pincel, essa pontinha mais comprida, até não a metade do pincel, um pouquinho menos. E daí espalha, espalha e dá mais uma encostadinha no papel. Daí já tá pronto para fazer. Porque se o pincel não tá com a umidade correta, se ele estiver muito seco, ele vai ficar arriscado. Se ele estiver muito molhado, vai escorrer. Então, tem que ser esse meio termo. E sempre dá essa encostadinha antes de colocar a tinta na peça. Porque aí, ela fica mais suave também, né? Vou fazer aqui em volta do bico. E depois nós já vamos colar o papel. O Michel tá aí? Não. Só se entrou e não vi, mas não tá, né? E a Loli e a Narri? Também não. Deve estar com os parentes. Uhum. Então já é Natal, né, gente? Meu Deus, O ano passou muito rápido. Se vocês não viraram arteiras esse ano, o ano que vem, nós vamos esperar por vocês. Em breve, espero. Esse ano foi muito bom, né? Nossas alunas produziram bastante. Bastante, meu Deus. Nós também pintamos muito.
artesanato é bom por isso, né? E assim, a tinta rende muito. Tem pessoas que acham, vou gastar muito fazendo. A tinta rende muito. Olha aqui, um pinguinho a gente já faz quase todos os detalhes. Então, depois que a gente tem as cores que mais se usa, fica bem fácil. Até aí, ó, faz toda a diferença a sombra. Ó, tudo tem que ter sombra para dar o acabamento perfeito que a gente sempre busca. Joguei enfiado. Agora, para colocar o papelzinho e colar aqui, ó. Quer pegar essa outra aqui? Quero, tá suja. Acho que eu boto aqui. Como esse papel ele é firmezinho, a gente consegue colocar ele aqui, centraliza. Tá bom? Acho que sim, esse é o lado certo dele ou não tem lado, né? Não tem lado. Então, mais ou menos a gente centraliza, segura firme. E agora eu vou marcar aqui com a lapiseira. Que é mais fácil passar cola nele, né? Do que no papel. Porque às vezes a gente passa cola no papel e ele se enrola todo, fica difícil e daí... Você acaba perdendo, né? E como o papel e água não combinam, né? Sempre lembrem disso. Então, quanto menos tempo o papel ficar em contato, sem estar colado, fixo, com a água e cola, é muito mais possibilidades que não fique enrugadinho. Então, eu vou passar a cola na peça. E como é um papel mais de uma espessura um pouquinho mais grossinha, eu posso passar uma cola bem caprichada. Não precisa ser muito fina, pode ser bem passadinha. Quando a gente usa o papel de decoupagem, que a gente tem que prestar atenção. Pra que não fique nenhum gruminho, né? Pra não ficar acumuladinho assim. Às vezes, até quando a gente passa o pincel, que fica um pouquinho acumulado, pode aparecer depois uma bolha. Ou um relevinho indesejado. Já nesse que é mais firmezinho, não, né? Então, pense em tudo que dá pra fazer. Até dá pra fazer o conjunto, né, Leti? Do bule e umas canequinhas pequenas. Até pra plantar suculentinha. Também tem pequenininha, né? E tem nessas canequinhas pra vender. Se quiser dar um presente especial pra alguém, pensa fazer assim uma bandeja e daí colocar esse bule com flores e daí as canequinhas. Olha que graça mesmo. Ó, cuida bem os cantinhos pra pegar bem a cola. Espalha bem. Ó, tá bem generosa a cola. Dá pra ver o brilho, né? Dá. Então, agora... Ó, e como a cola tá molhadinha, eu posso até trabalhar no papel empurrando. Mais um pouquinho pra cá, não. Ó, dá pra mexer um pouquinho. Paninho seco. Sempre a gente dá uma revisadinha aqui nos cantos, que às vezes a cola não pega direito ali bem no cantinho. Ou já secou, né? Ou já secou, só acrescenta um pouquinho mais. E gruda. Não fica nenhuma bolha.
Que amor que ficou. E agora, a última parte, que é importante também, eu vou fazer a sombra por fora da gravura. Porque aí ela não vai ficar só aquela coisa colada ali, que fica às vezes meio perdido na peça. Então, por fora da gravura, tá? Vai fazer com Spice? Vou fazer com Spice também. Okay. Tira o excesso. Põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Então, sempre cuidar a posição do pincel, encosta a pontinha ali onde você quer fazer a sombra, e a sombra é por fora do papel. Às vezes as pessoas se confundem, né? Fazem ao contrário. E fazem ao contrário. Então, sempre prestar atenção na posição que você tem que ver aonde que você quer a sombra. Porque se eu quisesse dentro do papel, eu teria que fazer assim. Só que no papel a gente faz a sombra de outro jeito. Não é com água. Ó, pode passa, dá uma alisadinha. Espalha, espalha. Lembra que nós ia fazer um kit... E o bulizinho ali, né? Hã? E é o bulizinho mesmo ali. É. Lembra que a gente ia fazer um kit com aqueles papéis que a gente comprou junto com esse? O de café, o vermelho, né? Uhum. Tem que fazer, né? Tão lindo. É, vamos fazer aquilo. Acho lindo aquilo. A gente já fez, eu acho, uma caixa de chá. Me deu voando. Olhem que amor. O meu filete tá aí. E o preto? É? Uhum. Então, como eu disse, tudo que a gente acrescenta na nossa pintura sempre vai ficando mais bonito, né? E mais interessante. Então, eu vou fazer um pespontinho aqui por fora do papel, em cima da sombra, com o preto. Para fazer os pespontos, eu gosto desse pincel aqui, que é ótimo, maravilhoso, da Condor. Ele é 422, a referência 000. Eu gosto... Rúbia. Oi, Rúbia, querida. Eu acho que está lindo. Bem rente. Deixa um espacinho, né? Ai, de pé é mais difícil. Na sombra, né? Em cima da sombra. A largura do pesponto vai depender da pressão no pincel. Então, firma bem a mão antes de fazer. Quando encosta na peça, já vai puxando. O pesponto é pra parecer que isso aqui é um tecidinho que foi costurado ali. É, né? Que bonitinho. Eu adoro os pespontos. Eu também acho lindo. Sempre com a tinta molhadinha. Porque senão fica um traço grosso. Ó, e ainda a gente dá umas puxadinhas assim, ó, pra parecer que é uma costurinha. Então, às vezes, as pessoas acham, ai, que é difícil pintar. Só vou colar o papel ali na peça, né, branca. Só vou passar uma tinta e vou colar o papel em cima. Não custa nada e fica muito mais bonito. Além de ser muito mais... E é só treino, né? Bem como tu sempre diz.
Ela tem uma borboletinha ali, até na flor dá pra pôr uma borboleta, né? Sim. Eu vou secar. Depois, é claro, ainda vou fazer aqui, vou retocar esse hall, que é um marrom escuro. E vou fazer uma sombrinha preta. Vamos pintar essa bordinha aqui. Deixa eu secar. Pega as flores, Leti. Voltei, olha, eu tô vermelha por causa do calor. Ai, que calor. Olhem que gracinha. Dá pra baixar um pouquinho, de repente, né? Não. Depois se quiser a gente vai montar direitinho. Daí dá pra, de repente, mas eu acho que tá bom, né? Assim, a altura das flores. Ai, que lindo que ficou, né? Então, passar acho verniz, dá pra fazer né? azulzinho aqui mesmo, né? Ou ralo. Dá pra fazer azulzinho ou ralo. Daí depois a gente vai ver que cor nós vamos fazer. O verniz que a gente usa é o verniz acrílico fosco. Nós estamos usando o verniz de pincel, né? Uhum. Nós usávamos bastante o verniz spray, mas a gente mudou porque o verniz spray estava muito caro e a gente começou a experimentar o outro e eu gostei muito. Não marca, não fica feio, mas a gente usa o verniz fosco. Porque o verniz de pincel, semi-brilho e o brilhante, é muito difícil que não fique nenhuma marquinha, né? Sempre eu acho mais bonito o fosco. O fosco fica assim... E ele não tem um cheiro tão forte, né? Não. O spray, né? Como antes nós tínhamos o ateliê numa casa e agora não é mais em casa, então a gente também não teria muito lugar para passar, né? Não, que é melhor passar o verniz quando se usa o spray ao ar livre. Então, gente, voltamos à ativa. Quinta-feira tem live de novo. Eu ainda vou falar qual é a peça que nós vamos fazer. Mas essa aqui tá prontinha. Quanto tempo a gente levou? Nem sei que horas. Não tenho nem ideia, mas acho que não foi um pouquinho mais de meia hora. Eu acho. Então era isso. Mostra ali as plaquinhas que nós fizemos de encomenda. Eu vou mostrar pra vocês como a sombra facilita a vida da gente. Ó, eu fiz uma encomenda, que são as plaquinhas de banheiro. E aqui eu pintei todos de uma cor e a gente fez só uma sombrinha aqui no coração. São várias. Então, como eram várias mesmo, para não ficar uma coisa muito cansativa e muito chamativa, nós fizemos de uma cor neutra, que a pessoa pediu, assim, bem delicadinho. Então, a gente só fez um detalhe aqui no coração. É tudo a sombra, né? E é tudo a sombra. A sombra e os detalhes aqui é tudo com o pincelzinho filete. Então, isso tudo... Nós já mostramos algumas vezes nas lives. Se vocês quiserem dar mais uma olhadinha em outras aulas, né? A gente mostra como usa o pincel fininho para fazer os arabescos. Qualquer hora a gente mostra de novo. Mas, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu senti falta semana passada de não fazer a live, porque eu já estou acostumada. Já fazem 2 anos, né? Já faz 2 anos, acho, né? 2 anos, eu acho. Que nós... Muito pouco, vai para 2 anos, eu acho. Acho que começou ali na pandemia, não foi? Então 2 anos. 2 anos, pessoal, que nós estamos aqui. Então... Meu Deus, como passou. Passa muito rápido o tempo. Muitas já estão pintando, muitas a gente conversa às vezes. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, é só nos chamar que a gente responde com todo prazer, certo? Então, muito obrigado por hoje e nos encontraremos de novo na próxima quinta-feira, agora. Dia 22. Quase Natal. Papai Noel chegando. Quase Natal mesmo. Certo? Beijos, obrigado pela presença de todas. E mandem os coraçõezinhos aí, compartilhem com as amigas, para que mais pessoas possam fazer parte do nosso grupo de arteiras. Quando a gente está junto, a gente rende muito mais, a gente se anima e é muito bom estar aqui com vocês. Isso aí, gente. A Leti aceita orações para ela melhorar logo da mãozinha dela. Hoje tá boa.
Então, até quinta-feira. Até uma quinta. boa noite para Boa noite. todas. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.